Você conhece os fármacos biotecnológicos? Ao longo dos anos, variadas classes de medicamentos foram introduzidas no mercado, promovendo o tratamento de uma infinidade de doenças. Mesmo em meio a fármacos sintéticos isolados de suas fontes naturais, muitas enfermidades ainda demandavam um melhor e mais eficiente tratamento farmacêutico, por vezes ainda inexistente. Nesse sentido, como em outras diversas áreas, a biotecnologia se mostrou uma grande aliada da ciência frente ao desenvolvimento de novos alvos terapêuticos. E assim, com suas técnicas e ferramentas, felizmente, a biotecnologia foi capaz de revolucionar a indústria farmacêutica com os fármacos biotecnológicos. Mas antes de conhecer mais sobre esses grandes protagonistas da saúde humana, seria interessante conhecer alguns conceitos. O termo biofármaco teve sua origem na década de 80, para designar a classe de proteínas terapêuticas obtida via técnicas biotecnológicas, entre elas a engenharia genética. No entanto, já se eram conhecidos princípios ativos provenientes de processos biológicos, como a produção de antibióticos, e posteriormente, novas biomoléculas com uso terapêutico foram desenvolvidas, entre elas ácidos nucleicos voltados para a terapia higiênica, por exemplo. Como o termo biofármaco não era mais capaz de abarcar todo esse potencial, foi introduzida a expressão fármacos biotecnológicos. Por definição, estes são qualquer produto farmacêutico usado para propósitos terapêuticos ou diagnósticos in vivo, que é produzido completamente ou em parte por meios biotecnológicos tradicionais ou modernos. Antibióticos, vacinas, hormônios e anticorpos monoclonais são exemplos de biomoléculas reunidas neste grande grupo. E agora, vamos conhecer melhor cada um deles. Você sabe o que são antibióticos? Os antibióticos são substâncias capazes de interromper ou eliminar o crescimento de bactérias. Assim, são essenciais para o tratamento de infecções. Antes do conhecimento dos antibióticos, era comum a morte por infecções, que hoje não são consideradas graves. Porém, com a descoberta do primeiro antibiótico denominado penicilina, em 1928 por Alexander Fleming, doenças de origem bacteriana passaram a ter soluções. Existem diversos tipos de antibióticos, sendo esses os 5 mais utilizados: os aminoglicosídeos, cefalosporinas, glicopeptídeos e macrolídeos, polipeptídicos e quinolonas. É a classe mais utilizada para tratar infecções graves por bactérias gram-positivas. É o caso da E. coli, que pode afetar diversas partes do corpo. Os aminoglicosídeos entram na bactéria, inibindo a síntese proteica. São usados em infecções oculares e em casos de infecções urinárias reincidentes, quando o paciente já tomou outros antibióticos para tratar o problema anteriormente. Interferem com a membrana plasmática bacteriana. Estes são inibidores da síntese da parede celular microbiana. Por fim, essa classe pode desencadear diversos efeitos colaterais, por isso não devem ser usados como primeira forma de tratamento. Atuam inibindo a síntese de DNA. Assim, vamos resgatar os principais mecanismos de ação abordados. O primeiro mecanismo mostrado foi a inibição da síntese proteica, depois a alteração da membrana plasmática, seguido pela alteração da membrana celular, e finalizando com a inibição, bloqueio e reparo da síntese de DNA. Este é um esquema simplificado da produção de antibióticos para comercialização. O primeiro passo é a preparação do inóculo e inoculação no meio de fermentação. São incubadas em condições controladas de fermentação e aeração com ar esterilizado. É então realizada a remoção do micélio por centrifugação e filtração, finalizando com a extração e purificação do antibiótico. Por ano, são produzidas cerca de 100 mil toneladas de antibiótico, o que movimenta em torno de 5 bilhões de dólares. A produção de antibiótico é destinada principalmente à medicina, terapia animal e agricultura. A resistência aos antibióticos é algo que ocorre naturalmente. No entanto, o uso incorreto está acelerando este processo. Com isso, cada vez mais casos de bactérias resistentes a todos os tipos de antibióticos estão se tornando mais comuns. Assim, devemos ligar um sinal de alerta. É um caso extremamente preocupante para o nosso futuro. Você sabe o que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, responsável por controlar os níveis de glicose no sangue. A insulina atua em praticamente todas as células do corpo e também é útil no aumento da replicação de biomoléculas, como DNA e proteínas, além de aumentar a síntese de ácidos graxos, reduz a lipólise, ou seja, a conversão de lipídios em ácidos graxos, entre outras funções metabólicas e fisiológicas. Quando há deficiência na produção ou reconhecimento de insulina, o indivíduo pode ser diagnosticado como diabético.
Para realizar esse controle de glicose no sangue, geralmente é necessário realizar a reposição exógena, ou seja, realizar a aplicação da insulina diariamente. Desde a década de 80, as insulinas e os dispositivos para aplicação vêm se aperfeiçoando a cada ano e aumentando o arsenal terapêutico, além de prover maior qualidade de vida e melhor controle glicêmico para os pacientes diabéticos. As insulinas iniciais eram extraídas do pâncreas de porcos e foram capazes de suprir o mercado mundial para o tratamento da diabetes por certo período. Porém, quadros alérgicos, lipodistrofias e resistência ao tratamento eram muito comuns, devido à natureza da insulina extraída e isolada. O avanço somente se deu pela produção de insulinas biosintéticas humanas através da tecnologia de DNA recombinante. O efeito da insulina sobre a diminuição da glicose sanguínea deve-se a este hormônio permitir a entrada do açúcar no interior celular. Após a ligação da insulina aos receptores nos músculos de adipócitos, entre outras células, estas começam a expressar receptores em sua superfície, e esses são utilizados para a absorção da glicose. A primeira insulina humana recombinante foi feita a partir da síntese de cadeias A e B separadamente. Plasmídios contendo genes codificadores da cadeia A da insulina foram inseridos em uma E. coli, enquanto plasmídios contendo genes codificadores da cadeia B foram inseridos em uma outra E. coli. Após expressões em maiores escalas de ambos os micro-organismos, os produtos gênicos de interesse, ou seja, cada uma das cadeias proteicas, são então purificadas e incubadas juntas para formarem ligações de disulfeto e produzir assim a primeira insulina humanizada. De acordo com as modificações realizadas nas proteínas ou nas formulações finais do fármaco, é possível atingir princípios ativos de diferentes tempos de ação, entre eles os de ação lenta, intermediária, rápida e ultra rápida. As diferentes formulações são necessárias para se adequar melhor ao quadro fisiopatológico do paciente com diabetes, promovendo melhorias no seu tratamento e, consequentemente, na sua qualidade de vida. Você sabe o que são vacinas? As vacinas são um dos imunobiológicos mais presentes no nosso dia a dia, possuindo um valor muito grande na saúde humana e animal. São produtos que possuem como finalidade ativar nosso sistema imunológico para combater determinados patógenos, podendo prevenir doenças bacterianas, tais como meningite, tétano e coqueluche, além de vírus, como o sarampo, o SARS-CoV-2 e a catapora, além de fungos e parasitas. Existem vários tipos de vacinas que são construídas a partir de biomoléculas diferentes, e por isso possuem um mecanismo de ação distintos para a produção de anticorpos. Elas podem ser classificadas como vacinas contendo o micro-organismo atenuado, vacinas de DNA, vacinas de RNA e vacinas baseadas em proteínas recombinantes. As vacinas baseadas em micro-organismo atenuado acabam sendo as mais usuais e tradicionais, na qual se utiliza um micro-organismo do qual deseja se construir a vacina, inativo ou enfraquecido. Este processo de inativação de micro-organismo pode ocorrer de maneira química, através de substâncias químicas que possibilitem sua replicação ou sobrevivência, ou física, como o calor, ou ainda modificações genéticas, incapacitando a virulência, ou seja, a capacidade de infectar e hospedeiro o paciente. Por possuir micro-organismo inteiro, essas vacinas são capazes de ativar o sistema imunológico de uma forma bastante forte e protetiva, podendo garantir segurança durante anos, através da administração de poucas doses. As vacinas de DNA se constituem no fato destas serem moléculas químicas que armazenam informação, que posteriormente podem ser traduzidas em proteínas. Dessa forma, esses tipos de vacina baseiam-se na administração de plasmídios contendo um gene do organismo, qual se quer combater. Após a administração dessa vacina, o material genético consegue atingir o interior da célula do paciente vacinado. No citoplasma, esse plasmídio serve de receita para que a própria célula produza uma proteína do organismo patogênico. O sistema imunológico reconhece uma nova proteína estranha, desencadeando uma resposta humoral, ou seja, produzindo anticorpos, e também uma resposta imunológica celular. As vacinas de RNA são muito parecidas com as de DNA. Por possuírem similaridade química, ambas as moléculas armazenam a informação genética. Neste caso, a biomolécula atuante é um tipo específico de RNA, o RNA mensageiro, responsável pela transmissão de informação genética para a síntese proteica.
Para isso, os RNAs mensageiros são sintetizados em laboratório e incorporados em micropartículas que serão introduzidas no organismo animal e irão adentrar o citoplasma celular do paciente. Em seguida, esse RNA também funciona como uma receita, porém leva a uma síntese de proteína mais rápida em relação a vacinas de DNA. De maneira análoga, novamente o sistema imunológico reconhece uma proteína estranha ao corpo e ativa todas as suas defesas. Um exemplo desse tipo de vacina é a da Pfizer, contra a Covid-19. Já esse tipo de vacina possui como objetivo central achar uma determinada parte proteica do microrganismo ao qual se quer combater, que seja imunogênica, ou seja, que possa ser bem reconhecida pelo sistema imune a ponto de promover a produção de anticorpos. Após a localização dessa proteína, é realizada sua produção por clonagem. Um fragmento genético referente a esta proteína é inserido em um plasmídio para a expressão em um outro organismo, escolhido de acordo com as necessidades da proteína selecionada. Esse organismo, por sua vez, produz a proteína em larga escala, e esta é adicionada a uma formulação, para ser administrada como vacina. Por vezes, não torna-se necessário a síntese proteica por completo, mas somente de uma parte, que será responsável pela ligação do anticorpo, chamado de epítopo. Outros componentes devem estar presentes nas vacinas, são os chamados adjuvantes. Os adjuvantes são moléculas como sais de alumínio, emulsões oleosas, pedaços da parede bacteriana, lipopolissacarídeos, entre outros, que possuem a função de induzir uma resposta através de uma pequena inflamação local, permitindo uma maior ativação das células de defesa presentes naquela região. Um dos tipos de adjuvantes comumente empregados é o hidróxido de alumínio, que, embora não se saiba exatamente seu mecanismo de ação, considera-se que esse fator é capaz de aumentar a fagocitose do antígeno e ativar uma via que induz a inflamação. Podemos entender como antígeno moléculas capazes de ocasionar uma boa resposta imunológica. Além do mais, os adjuvantes possuem capacidade protetora da integridade da proteína em vacinas baseadas em proteínas recombinantes, que, sendo injetada sozinha no músculo, na maioria dos casos, não desempenha capacidade imunogênica forte o suficiente e seria rapidamente degradada. O adjuvante possui então a capacidade de manter sua integridade. O objetivo final da vacinação é a ativação da resposta imune celular, mediada por algumas células específicas, como o linfócito TCD8, o linfócito TCD4 e demais leucócitos, os glóbulos brancos, e principalmente a ativação da resposta humoral, pelos linfócitos B. Estes são os responsáveis pela produção e secreção dos anticorpos. A vacinação é uma medida importante para a saúde pública, uma vez que funciona de maneira preventiva, isto é, não é utilizada comumente para tratamentos, mas para impedir que uma doença ocasionada por algum microrganismo possa se instalar e progredir. Graças à vacinação, conseguimos erradicar a varíola, bem como diminuir os casos da Covid-19. Você sabe o que são soros? Os soros são imunobiológicos que contêm os anticorpos necessários para combater doenças ou intoxicações. Sendo assim, pode-se dizer que os soros são agentes curativos e de imunização passiva, ou seja, não promovem uma imunização ativa, como as vacinas, uma vez que são inoculados anticorpos previamente produzidos, já prontos em um outro organismo. Os soros são utilizados para tratar, por exemplo, enfermidades provocadas pela ação de venenos de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas, chamados de soro antiofídicos, antiescorpiônicos e antiaracnídicos, respectivamente. Ou também as toxinas de agentes infecciosos, como causadores de difteria, botulismo e tétano, chamados de soro antitetânico, antidiftérico e antibotulínico. No caso dos soros antiofídicos, o primeiro passo é extrair o veneno da serpente e transformá-lo em um antígeno, que são caracterizados como substâncias capazes de fazer o sistema imunológico reagir e levar à produção de anticorpos. Esses antígenos são aplicados em cavalos em pequenas doses para não afetar a saúde do animal. E essa aplicação, por sua vez, provoca a produção de anticorpos pelo próprio organismo do cavalo. Após se formarem anticorpos suficientes no organismo, o plasma, parte do sangue em que se encontram os anticorpos, é coletado, testado e submetido a um processamento industrial, através de métodos fisicoquímicos, gerando o soro, que são colocados em frascos contendo anticorpos purificados em 10 ml de solução líquida. Como o soro é produzido externamente ao corpo da pessoa acometida pelo acidente, estes não produzem uma memória imunológica.
Ao ser administrado à pessoa acometida por uma picada de cobra, por exemplo, os anticorpos presentes no soro serão capazes somente de neutralizar o veneno, emitindo um efeito curativo. Porém, este não é capaz de gerar memória imunológica. Ele somente age neutralizando a toxina e depois é eliminado do corpo juntamente com ela, pelo sistema imunológico e mecanismos de degradação proteica. Você acabou de terminar essa breve viagem em meio aos fármacos biotecnológicos, porém, a batalha contra muitas doenças ainda está distante de chegar ao seu desfecho. Seja na melhora dos meios de produção, no desenvolvimento de biológicos inéditos ou nas terapias integradas, são infinitas as possibilidades de inovação. Novas abordagens e alvos terapêuticos merecem ser explorados, e cabe à biotecnologia servir de guia na descoberta dos novos caminhos dessa longa jornada.